Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira. A Carolina Maria de Jesus é minha patrona na Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, na LACAF. Eu sei que a palavra ideal aí seria patronesse, mas eu não sei porque eu não gosto da palavra patronesse. Prefiro patrona. A Carolina Maria de Jesus, ela vive 62 anos, né? Ela nasce em 1914 em Sacramento, Minas Gerais, e morre em 1977 em São Paulo. Foi neta de escravizados e filha de uma lavadeira que era analfabeta. Vai para a escola porque uma das freguesas da mãe incentiva a mãe a colocar a Carolina Maria na escola, mas ela estuda apenas 2 anos, vai a primeira e segunda série, e já precisa sair porque tem as questões de mudança, de ajudar a família, né? Essas coisas todas de quem mora, de quem vive no interior. Mas nesse curto período de frequência à escola, ela desenvolveu o gosto pela leitura já ali. Essa freguesa da mãe que resolve incentivar, né, a escolarização da Carolina foi a Maria Leite Monteiro de Barros, né, responsável por esse curto período da Carolina na escola. Em 1924, a família se muda de Sacramento para Lajeado e vão trabalhar numa fazenda, né, como lavradores. Essa movimentação típica de quem vive na roça e que precisa se deslocar em busca de emprego, de sobrevivência, de acordo com as estações, de acordo com a época de plantar ou de colher, esse tipo de coisa. Em 1927, eles voltam para Sacramento. Em 1930, as coisas já muito difíceis no interior de Minas Gerais, se mudam para São Paulo, né, e vão trabalhar em Franca, também na condição de lavradores, de domésticas. Com 23 anos, a Carolina Maria perde a mãe e vai trabalhar de faxineira na Santa Casa, né, em São Paulo, e depois de trabalhar de doméstica. Em 1948, ela se muda para a favela do Canindé, onde vive a maior parte a partir daí, né, a maior parte da sua vida. Tem 3 filhos, esses filhos são de pais diferentes, porque ela é uma declaração dela, né? Ela fala isso repetidas vezes, que ela não conseguiu ter um relacionamento fixo, se casar, ela nunca se casou, porque ela não admitia viver submissa a um homem, ela não admitia de jeito nenhum ela não tolerava essa ideia de submissão, de prestar de dar satisfação, de prestar contas, de ter que se submeter aos caprichos, às vontades de um homem. Isso não cabia na personalidade dela, e por isso ela resolve não se casar. Então, desses relacionamentos curtos que ela tem, aí em um o cara era muito ciumento, e aí ela termina, em outro o cara era agressivo, né? Esse tipo de coisa. Nesse período aí, ela trabalha como catadora de papel, né? A partir desse momento que ela vai para a favela do Canindé, ela se torna catadora de papel. Ela trabalha, ela faz outras coisas também, ela faz faxina, ela faz esse tipo de coisa e é catadora. E tudo que recolhe, né, de revistas, livros, ela vai guardando. Nesse período ela escreve poemas, ela escreve várias coisas em forma de diário. Tá? A escrita dela, né, é sempre em forma de diário, em primeira pessoa. E nessa fase aí, ela tendo que trabalhar de catadora para sustentar os filhos, sozinha, ela escreve poemas e leva, né, e começa a levar alguns desses poemas para a redação do jornal Correio da Manhã. E o jornal começa a publicar alguns, e as pessoas começam a gostar da escrita dela. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas, ele vai fazer uma matéria no lixão da favela do Canindé, e durante essa matéria ele conhece a Carolina. Ele não foi para fazer a matéria necessariamente por conta da Maria Carolina, mas ele tem contato com ela ali no lixão, e ele vai até o barraco onde ela vivia, ela apresenta o material que ela tem escrito, que são mais de 20 cadernos, né, nesse momento aí, mais de 20 cadernos, que ela sempre escreveu em cadernos. E então nessa fase eram mais de 20 cadernos
com narrativas, né, do cotidiano da favela. Bom, falei dos 3 filhos, né? Um dos filhos, né? Uma filha, a Vera Eunice, ela é hoje a curadora da obra da Carolina Maria, inclusive ela é professora da rede pública de São Paulo, e isso era um desejo da Carolina, que a filha se tornasse professora. A filha é atuante lá na rede. Eu tenho dúvida agora se ela já se aposentou, se ela está ativa, mas ela é uma pessoa atuante e curadora da obra da mãe. Carolina tem uns encontros, né? Ela viaja para a Argentina, né? Ela recebe prêmio na Argentina, isso já em 1961, já depois das primeiras publicações. Ela tem encontro com Leonel Brizola, tem fotos dela com Leonel Brizola, o ex-governador do Rio de Janeiro. Ela se encontra com a Clarice Lispector. A Clarice Lispector enche a bola dela, porque é uma situação em que ela fica muito sem graça diante da Clarice Lispector, e ela declara não se sentir escritora ali, porque escritora era a Clarice, né, na cabeça dela. E a Clarice diz que não, a Clarice diz que, em outras palavras, a Clarice diz, olha, eu trabalho com ficção, então a escritora aqui da realidade é você, né? E a declaração da Clarice, para dar uma moral imensa, evidentemente, imagina você receber um elogio da Clarice Lispector, né? Depois das suas primeiras publicações, isso é fantástico, evidentemente. Bom, e aí começam as produções, né? A partir desse encontro dela com o jornalista Audálio, em 1958 ele já publica, né, pedaços do que viria a ser o primeiro livro, Quarto de Despejo. Então, se você faz uma busca, por exemplo, sobre ano de publicação de Quarto de Despejo, em alguns lugares, em alguns livros, em alguns sites, vão dizer 1958 e outro 1960. E eu estou dizendo aqui 1960, porque 1958 foi uma publicação parcial. Tá? O jornalista Audálio ele publica partes do livro, né? Não o livro inteiro. O livro na íntegra ele sai no formato livro, de fato, ele sai em 1960. E Quarto Despejo foi Quarto Despejo Diário de uma Favelada, o nome do livro. E foi um best-seller, né? Na noite de lançamento vendeu 600 exemplares. Gente, olha, poucos autores, né? Num único lançamento vende 600 exemplares. Poucos autores desconhecidos, no caso. E era o primeiro livro da Carolina, né? A primeira edição, né, que foi de 10 mil exemplares, ela termina em um mês, né? Ou seja, você ter... aliás, não, desculpa, em um mês não, ele esgota em uma semana. Ou seja, 10 mil exemplares que acabam em uma semana. Né? Quem vende 10 mil livros em uma semana? Né? A Carolina Maria teve essa façanha, né? 600 só na noite do lançamento. Foi best-seller que, juntando assim, as publicações, tradução no mundo inteiro, foi para mais de 1 milhão de exemplares, né, do Quarto de Despejo. Traduzido para mais de 14 línguas, mais de 40 países. Só que aí teve aquelas sacanagenzinhas, né, aquela coisa do dinheiro, aquela coisa triste, né, disso tudo. De tudo que a Carolina Maria vendia, né, de todas as traduções e vendas, ela recebia 10%, né, fez um contrato, tá? Assim, teve um contrato com uma editora dos Estados Unidos. Aí essa editora nos Estados Unidos, tá, passa a publicação do Quarto Despejo nos Estados Unidos, acontece em 1962. Só que aí, nos contratos, a Carolina Maria ela era uma escritora do povo, prática, pouco conhecimento escolar, né? Pouca escolaridade, de pouco conhecimento dessas questões técnicas. E ela vai, e aí se fecha contratos. E aí, por exemplo, essa editora dos Estados Unidos, né, nas entrelinhas do contrato, estava lá que, a partir daquele momento, os direitos de tradução passavam a ser da editora e não mais da escritora.
Então você imagina, eu disse há pouco que foi traduzido para mais de 14 línguas, para mais de 40 países. E todos os direitos disso, né, de tradução, de circulação em outro país, era dessa editora, porque isso estava num contrato, né, amarrado num contrato. Ou seja, se alguém desejasse, se uma editora de qualquer país desejasse fazer uma tradução, uma publicação da Carolina Maria, ela já não tinha o poder de autorizar, somente a editora norte-americana tinha esse poder. E aí, nesse contrato, cabia a Carolina Maria de Jesus 10% do valor de venda, né, do valor de capa, como a gente chama. E desses 10% que ela recebia, 30% tinha que ser repassado para o jornalista Audálio Dantas. Né? Então, ela recebia 10%, 90%, olha só que absurdo que é, né, esse mercado editorial. 90% era lá da editora, né? 10% para ela, do 10% dela, 30% para o jornalista. E esse dinheiro que começa a entrar era muito dinheiro. A Carolina Maria, ela nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dela. Então, assim, a editora se aproveitou disso, quem fez o contrato, advogados, né, todos se aproveitaram disso, né, desse desconhecimento, dessa não noção de valores altos da bichinha. E aí, pô, 10% do valor de venda, para quem estava vendendo milhares de livros, era muito dinheiro que entrava. E entrava aos poucos, né, na continha dela. E aí ela começa, esse dinheiro ela consegue comprar uma casa num bairro de classe média alta de São Paulo, no Alto Santana, e vai morar lá. Esse morar num bairro de classe média cria um desconforto tanto para o pessoal de lá, porque é uma negra favelada que agora é escritora, que tem nome internacional e que está indo lá morar com eles. É como se ela fosse hoje, saísse do lixão do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, e fosse morar na Barra da Tijuca. Né? A recepção não seria das mais calorosas. Por outro lado, o pessoal da própria comunidade dela, né, do Canindé, começa a ter, porque assim, você tem assim, aqueles que vão ficar felizes, porque a uma de nós está fazendo sucesso, e você tem uma maioria que ficou muito incomodada, com inveja, aborrecida. E advogados se aproveitaram disso também e instruíram essas pessoas a questionarem por que elas eram citadas nos livros da Carolina Maria de Jesus e não sem permissão deles, porque era um diário. Né? A Carolina Maria ia fazendo diário, e ela escrevia nomes. E aí as pessoas questionavam, então, eu fui citado no livro dela, mas eu não dei permissão. Então, advogados começaram a chamar a atenção das pessoas para isso, né? Porque elas sozinhas não iam se dar conta disso. Então, nós tivemos todos esses percalços aí ao longo da sua trajetória. Tá? Em 1961, publica Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Em 1973, Pedaços de Fome. Esse tema fome é um tema forte, presente na obra dela, sempre, em todas as obras. Mas nesse aqui, Pedaços de Fome, evidentemente, né, o título já diz. E em 1965, publica Provérbios, né, uma coletânea de frases, provérbios. Em 1969, ela já entra num período de decadência. Tá? Ela muda, né? Já não consegue morar mais em Alto Santana e compra um sítio e se muda para esse sítio em Parelheiros, aí já meio que no limite ali, de um lado, né, a classe alta e do outro lado a favela. E ela vai morar nesse local aí, já esquecida, já no anonimato, né, e morre aí. E volta a ser catadora. Tá? E ela diz, num dado momento, tranquila, que ela nasceu para ser catadora, que só não conseguia catar a felicidade. Né? Mas ela, apesar de todo o sucesso, de todos os milhares, milhões de livros vendidos, ela termina a vida, né, como catadora. Então, esses foram os livros publicados em vida. Tá? O Diário de Bitita, Diário de Bitita não, Casa de Despejo, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Obras póstumas, né, já depois, né, de sua morte, aí tivemos em 1977, Diário de Bitita. Bitita era o apelido dela. E aí, lindo esse livro, é forte, é pesado, porque a questão da fome o tempo todo está presente ali, mas é lindo o livro. Um Brasil para Brasileiros, 1982. 1996, Meu Estranho Diário. 1996, uma antologia pessoal. 2014, Onde Estás Felicidade? 2018, Meu Sonho é Escrever, Contos Inéditos e Outros Escritos.
Mais recentemente, né, em 2014, se não me falha a memória, a pesquisadora, tinha o nome da pesquisadora que eu esqueci, mas tem aqui em alguma anotação minha, a Rafaela Fernandes. A Rafaela Fernandes, né, organizou todo o material deixado pela escritora, né, com a ajuda da filha da escritora, e reuniu esse material todo. Olha, 58 cadernos com mais de 5.000 páginas, 7 romances, 60 textos curtos, 100 poemas, 4 peças de teatro, 12 letras de marcha de carnaval. A Carolina foi gênio, tá, ao longo de sua vida, só que, né, por desconhecimento dessas questões de contratos, por não ter noção de tanto dinheiro, então o dinheiro que entrava, o 10% que entrava para ela, e daí tirava os 30% do jornalista, ainda assim, na cabeça dela, aquilo era muito dinheiro, né? E aí as editoras, editores ganharam muito, muito dinheiro com a nossa Carolina Maria de Jesus, e ainda assim, né, nessa crueldade capitalista, deixaram que a bichinha morresse no anonimato, completamente esquecida, empobrecida novamente e catadora. Essa é a nossa Carolina Maria de Jesus.